Muito boa tarde a todo mundo que está aqui no canal da Baronesa. Sejam muito bem-vindos. E se juntem à festa com essa Big Band de Jazz de gatinhos pretos. Vão entrando, vão chegando, vão tomando seus assentos. Daqui a pouco a festa começa. E sobe o som. E vão chegando. Boa noite, Marisa. Boa noite, Marcela. Boa noite, Carlos, Eduardo, que estão online. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fátima Rodrigues. Seja muito bem-vinda. E vamos chegando, e vamos começar daqui 2 minutinhos. Enquanto isso, vocês vão curtindo essa banda maravilhosa que está tocando aqui no fundo. Boa noite, Karen! Seja muito bem-vinda. É verdade. Oi, tudo bem? Um beijo enorme para você, Karen. Boa noite. Enquanto isso, nós vamos ouvindo a nossa Big Band. Vamos começar em 2 minutinhos com as previsões e falando um pouquinho do semestre que está terminando agora de 2026. E vamos falar também do que está chegando aí pela frente no nosso segundo semestre. Muito desafio pela frente. Vamos chegando. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Já já vamos começar. Enquanto isso, curta essa Big Band de Jazz, estilizada, gatinhos pretos. Boa noite. E agora a gente vai reduzindo o som e vamos nos concentrar e começar a falar dos temas, os temas aí que estão nos trend topics da vida de cada um de nós. Vamos falar então dos movimentos astrológicos, como que está sendo esse semestre, as nossas lições aprendidas e o que que a gente tem aí pelo caminho. Só reduzindo um pouquinho o som. Então vamos lá, minha gente. Boa noite, Ângela. Seja muito bem-vinda. Um beijo enorme para você. Para você que está na estrada, para você que está no trabalho, para você que está na sua casa, no aconchego do seu lar, para você que está dentro do avião, está dentro do ônibus, um beijo para você. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, minha gente. Vamos então ao que interessa. O que está acontecendo no nosso cenário astrológico, como está a minha vida nesse contexto todo e que vem pela frente. Vamos ser bem sinceros. Se você sobreviveu aos 6 meses deste ano de 2026 sem precisar mexer na sua bússola interna, recalibrar o seu GPS e mudar de rota pelo menos umas 3 vezes, ou você é uma inteligência artificial que prevê todos os movimentos, ou você tem muito Capricórnio no mapa. Porque este ano de 2026... tem pessoas que me dizem assim, Alê, parece que eu vivi 3 vidas num único semestre. Parece que eu mudei de roupa, mudei de pele umas 3 vezes esse ano. Porque foi um ano, no primeiro semestre, muito intenso para todo mundo. Chegou assim a dar nó na porta da vida de todo mundo. Teve mudança astrológica geracional, que os astrólogos vinham anunciando, inclusive, há mais alguns anos. E a palavra-chave desse período agora de
de primeiro semestre de 2026, eu digo que a palavra que pode resumir esse período é a palavra aceleração. Então, se você estava passando por uma fase de vida, um momento de vida de marasmo, de indecisão, de não saber o que faz, de não saber qual decisão tomar, enquanto a vida ia acontecendo e você ia vivendo aquilo de forma meio deixando de ladinho, conduzindo, empurrando com a barriga, primeiro semestre de 2026 disse para você, basta. Boa noite quem entrou agora, um beijo para todo mundo. Gente, se tudo que você pode postergar da sua vida, de decisões, estratégias, sonhos e coisas que você estava deixando para começar depois, primeiro semestre de 2026 disse para você, agora é a hora. Ou você faz agora, ou você não faz mais. E não foi uma mudança que foi acontecendo de forma tranquila na maior parte das pessoas com quem eu acompanho. Foram mudanças drásticas de vida, de trajetória. É como se o universo quebrasse o ego de vocês em várias partes para que vocês construíssem de novo. Eu posso simbolizar isso com uma carta do tarô que é fantástica, que é a carta da Torre, e ela fala muito dessa questão de mudanças repentinas, mudanças que aconteceram de uma hora para outra, e a gente sabe que nunca é de uma hora para outra. Não é verdade? O que parece ser de uma hora para outra é algo que estava em gestação na nossa vida. É algo que a gente estava vivendo, que a gente estava absorvendo, que a gente estava deixando em um compasso de espera e de repente aconteceu aquele chacoalhão, aquele verdadeiro reset. Então eu convido vocês a pegarem um café, pegarem sua aguinha, seu chá e senta aqui comigo. Senta com a tia Lê, vamos tomar um chá e vamos conversar sobre a vida de vocês de janeiro a junho de 2026. Eu estava observando os mapas astrais de muita gente nesse período e uma coisa que está muito impactante para mim é o quanto o 0 grau de Áries, no grande encontro de fevereiro, do dia 20 de fevereiro, que foi Netuno junto com Saturno em Áries, no 0 grau, no dia 20 de fevereiro. Foi um evento astrológico, para quem acompanha, muito marcante, porque a gente acabou uma grande era, que era a era de Peixes. Era uma era em que trouxe para a gente muitas mudanças, que trouxe para a gente muitas transformações e um convite a gente sair do mundo das ilusões. É como se no dia 20 de fevereiro, quando a gente saiu da atmosfera de Peixes, quando a gente saiu do mundo pisciano, que é um mundo profundo, é a zona abissal do oceano, é como se a gente saísse das profundezas desse oceano de forma metafórica e a gente tivesse que emergir tudo aquilo que a gente guarda no nosso inconsciente e tirasse para fora. E esse tirar para fora é de você tirar tudo isso que você tem na sua profundeza e deixar diante de você sem ter para onde correr. É como se você tivesse esse confronto com a sua sombra. E esse confronto com a sombra foi Netuno, que é simbolizado pelo deus dos mares, na mitologia, que é o encontro de titãs. Saturno, que na mitologia é Cronos, o deus do tempo. E Saturno, como deus do tempo, ele é um pai extremamente cobrador, né? Cronos, na mitologia, devorava os seus próprios filhos. E aqui, metaforicamente falando, Cronos, simbolizado por Saturno, ele é o grande senhor do tempo. É a cobrança kármica, é aquela cobrança de tudo que você deixou para trás e que vai ter que ser resolvido agora. Então, aquela profundeza do oceano, que estávamos lá em Peixes, sonhando-se, ai, como vai ser se eu fizer tal coisa? Como que vai ser se eu quiser tal coisa? Ah, vamos pranchetar, vamos pensar. Não sei, o que você acha? Essa combinação toda deu por terra. Porque quando nós entramos em Áries, lá no começo do ano, o encontro de Áries disse assim, ok, você sonhou, você dormiu, você empurrou com a barriga a tua vida, você fez coisas escondidas dos outros
como uma válvula de escape para fugir da realidade no fundo do mar. Todos nós aqui brincamos um pouquinho de Bob Esponja, lá no fundo do mar, na nossa casinha de abacaxi. Ficamos lá, só que chegou a hora de nós irmos para a superfície. Então, chegou a hora do fim da infância da humanidade. Tem um livro que eu amo de paixão e que eu sempre compartilho nas minhas lives, e aqui também eu vou falar para vocês, que é o livro chamado O Fim da Infância. Esse livro, ele foi escrito na década de 50. Década de 50. Vou reforçar. 1953, para ser mais exata. E esse livro, ele fala de que a humanidade, ela atingiu um progresso nunca visto. Por muito tempo, por um período de tempo, acelerou medicina, acelerou conhecimentos esotéricos, acelerou conhecimento. A humanidade recuperou-se de todas as doenças. Só que qual que era a condição dessa infância? Nunca saber o que tinha lá fora. E nunca saber o que tinha lá fora é, metaforicamente, o que tinha lá fora além do ser, além da consciência. Esse livro, inclusive, virou série, foi super premiada, mas esse romance do Arthur Clarke, ele fala muito da questão do despertar, de que todas as crenças que você tinha, muitas coisas que você acreditou desde a sua infância, da sua adolescência, todos aqueles sonhos que você achou que eram a sua vida, deixa de existir. É como se a vida mandasse e convocasse você a acordar, a olhar para si mesmo e descobrir que existe um mundo lá fora. E esse mundo lá fora está o quê? À sua espera. Está demandando de você, está pedindo de você um despertar. E esse livro do Arthur Clarke, ele me chama muita atenção, porque o conto que nasceu esse livro, e rola piadas no astral de que essa história não foi feita por Arthur Clarke, foi feito por encomenda mediúnica, mas não podia se falar de mediunidade naquela época. O conto que originou esse livro do Arthur Clarke se chama qual? Anjo da Guarda. O conto Anjo da Guarda, do Arthur Clarke, é o que deu origem ao livro. Foi uma maneira simbólica de lhe dizer de que esse livro não foi escrito sozinho. Pois é, então esse conto ele fala desse despertar da humanidade. Teve que se romper uma fronteira, a fronteira dos sonhos, a fronteira das ilusões, a fronteira do invisível, daquilo que está além dos olhos, aquilo que está acima do seu subconsciente, e ao mesmo tempo que você mergulha e aceita a sua sombra dentro de você, que você mergulha dentro de você e se enxerga sem qualquer restrição, sem qualquer julgamento, sem juízo de valor, mas olhando você, na sua integridade, no seu pior e no seu melhor, ali acontece o rompimento e a convocação à ação. E Netuno fica para trás e nós subimos com o nosso pai cobrador, Saturno, subimos ali com o nosso Netuno, do Deus dos mares, das profundezas. Saímos de Peixes, Peixes que rege casa 12, que é a casa do inconsciente, que é a casa das prisões, as prisões de dentro. Nós recebemos um convite e uma convocação onde ninguém aqui pôde correr, que é ir para a superfície e começar a vida em Áries, no 0 grau, no dia 20 de fevereiro. Então, o impacto disso foi deixar tudo para trás, começar uma vida nova. Deixar tudo para trás do jeito que pôde. Agora é começar uma nova temporada e uma nova jornada do herói. E aqui a convocação de uma nova jornada do herói com uma bagagem enorme que nós trouxemos, e ninguém aqui totalmente puro e santo daquilo que tinha que prestar contas, porque o prestar de contas é agora.
E a temporada astrológica, então, começou aí, nós tivemos ali no período de fevereiro, dia 17, nós tivemos um eclipse lunar, nós tivemos eclipse solar, nós tivemos a inauguração de algumas tensões relacionadas à liderança. O primeiro semestre foi marcado também com o eclipse lunar total em Virgem no dia 3 de março e com o eclipse solar no dia 17 de fevereiro, que foi o eclipse solar em Aquário. Nós tivemos polarizações. Então, esse primeiro semestre, além de tudo, nós tivemos muita polarização. Nós tivemos muito questionamento de poder. As dinâmicas de poder começaram a ser revistas. Houve muitos impasses e tensões, e nós temos o contexto mundial aí da questão Estados Unidos e Irã, Palestina. Nós tivemos muitas questões onde o poder e a liderança foram postos em prova. Nos círculos sociais de vocês também, vocês devem ter visto muito esse tipo de movimento. Vocês devem ter observado que as dinâmicas relacionais começaram a entrar em efervescência a partir de março, com o novo ano astrológico que começou no dia 20. E por que isso aconteceu, né? Você deve perguntar, Ale, mas por que isso aconteceu e qual que foi o cenário astrológico que acelerou esse processo? Em abril, nós tivemos um despertar que foi Urano ingressando em Gêmeos. Urano é o planeta que fala do inusitado, das grandes revoluções, das rupturas, dos primeiros passos. E ele entrou em Gêmeos, que é o planeta da comunicação, né? E uma vez que isso aconteceu, em comunicação, inteligência artificial, velocidade no consumo de informação, a mente coletiva, porque Urano é geracional, ele fala do coletivo, ele convocou ao debate de ideias, ao questionamento de estruturas, a você olhar para aquele teu chefe e pensar, eu estou aqui por ele ou é só pelo salário? Eu estou seguindo esse líder porque ele para mim é um espelho de caráter, de índole, de propósito, de direção, de desenvolvimento? Ou estou aqui realmente pelo valor monetário, ou estou aqui por outros tipos de ideais? Enfim, qual é a sua? Quais são os seus interesses? Você segue as pessoas que você segue. Por quê? Para quê? Com qual propósito? Porque a dinâmica do poder, ela começou a sair de um cenário da servidão, da obediência, para se tornar uma relação de parceria. E quando o Urano encontra isso em Gêmeos, nunca antes na história a gente ouviu tanto sobre liderança colaborativa, de reestruturação das relações de poder, de como que as relações de poder nos casamentos, na família, nas amizades, como que tudo isso e essas dinâmicas hoje fazem sentido para esse novo ser que está aqui conversando comigo, que lá em fevereiro viu que não dava mais para ser do jeito que era. E essa dinâmica de poder a gente leva para todos os relacionamentos que a gente tem na nossa vida, mas também até naquilo que a gente julga importante para a nossa vida. E esse primeiro semestre também trouxe, aí no finalzinho de abril, ele trouxe muito discussões à mesa que vocês devem estar vivendo na vida pessoal de vocês, que é a seguinte: a minha vida, para onde ela está indo? É a forma que eu quero viver daqui 5, 10, 15 anos? As pessoas que fazem parte desse processo de transformação vão conseguir acompanhar essa minha transformação nos próximos anos? As pessoas que estão aqui comigo, elas vão me incentivar a subir mais um degrau na minha evolução? Vão estar de mãos dadas comigo quando subir mais um passo, mais um degrau, quando der mais um passo? Essas pessoas também vão estar comigo? Ou elas vão estar caminhando em paralelo comigo, ela também com a cabeça em chamas, focado em suas mudanças, você com a sua cabeça em chamas, focado na sua mudança, trabalhando sua bússola interior, recalculando as suas rotas,
essas pessoas vão estar junto comigo? E daí, o rompimento ou a união aqui, gente, não é uma coisa serena. A gente está num processo de ruptura consciencial muito forte, onde a gente está revisando todos os nossos valores, onde a gente está aqui num período de fim da infância, que eu comentei com vocês agora no começo da live. Então, tudo isso, juntando isso no caldeirão cósmico, você vai se reestruturar totalmente. Agora é a hora. E tudo isso traz também um convite de você revisitar não só sua liderança, como parceiro, parceira, colegas de trabalho, amizades, sócios, todas as suas relações. E de uma forma de atração, por que não? Porque a energia da atração está presente aqui. Tudo isso vai ser um convite para você escolher quem fica e quem sai do seu caminho. Ou por escolha própria sua, que vai ver que essas pessoas não vão estar vibrando com você no sentido de incentivar o seu progresso, ou alguém vai passear e não vai ser com você, nem você com essa pessoa. Então, muita coisa acontecendo. E nós estamos fechando agora o mês de junho com um processo astral bastante interessante, e eu quero que vocês, cada um aí com o seu mapa, anote e depois dê uma olhada. Olhem no mapa de vocês, agora no mês de junho, onde que está Quiron? Agora a gente vai falar da oficina de astrologia. Se você não tem o seu mapa, lembre-se, 11 95284 2452. Fala com a Alessandra ou chama aqui, não, privado aqui no nosso perfil, que a gente conversa e eu faço um mapa para você. E quem tem já seu mapa, dá uma olhadinha em onde está o seu Quiron. Quiron, na astrologia, fala da grande dor da alma. Quiron, que não é considerado um planeta, mas é um planetoide e está aí dentro da nossa órbita. Ele, no mapa astral da gente, fala sobre o setor da vida onde a dor da alma é mais profunda. Se for na casa 1, a sua dor provavelmente está na construção da sua identidade, né? Na sua autoestima. Se for na casa 2, por exemplo, pode falar sobre dor material, progresso financeiro, prosperidade. Se for na casa 3, certamente Quiron está lá te puxando um pouco com relação a relações, a comunicação, a expressão, a sua forma de pensar. Você pode ter frustrações no seu processo de aprendizado. Se ele estiver na casa 4, ele vai falar da sua vida familiar, da sua casa, do seu aconchego, das suas relações e assim por diante. Depois eu vou colocar materiais aqui no Instagram da Baronesa falando de como o Quiron nas casas afetam cada setor da vida de vocês. E Quiron está ingressando em Touro. Agora, no dia 19 de junho, ele entrou agora no mês de junho em Touro. E isso significa o quê? Significa que ele está mexendo com a vida material das pessoas. E essa vida material, ele vai dizer para você o seguinte: valores. Aquilo que é mais importante para você. Então, o setor em que Quiron e Touro se encontra, na sua mapa astral, ele vai falar o seguinte: você vai vivenciar e vai revisitar a sua ferida emocional dentro desta casa. Então você vai olhar e vai dizer: poxa vida, se eu tenho problemas na minha casa de relacionamento, Quiron em casa 7, vida afetiva, o que ele vai te dizer? Poxa, eu tenho que resolver essa ferida emocional que eu tenho. Porque o peso, o valor, as virtudes que isso carrega, Touro, que é um signo de virtudes e bens materiais, e da vida, do carpe diem, ele vai falar para mim o seguinte, na casa de relacionamentos: poxa, eu tenho que revisitar o que é importante para mim e o que eu tenho de feridas emocionais para poder transmutar e para poder ressignificar esse tipo de relação na minha vida pessoal.
Outra coisa muito importante também agora em junho, a gente tem uma virada em Júpiter no dia 30. E para fechar esse mês, esse semestre com chave de ouro, Júpiter aqui tem um papel de protagonismo na nossa vida. Ele vai deixar um ambiente mais reservado, que é o ambiente de Câncer, que é o ambiente do aconchego, da casa, da família, e vai entrar onde? Em Leão! E entrando em Leão, o que acontece, gente? Júpiter Leão. Leão é o signo do romance, da criatividade, do prazer, da coragem, da expressão criativa, do brilho. E Júpiter, que é o grande expansor do universo, ao entrar em Leão, ele vai trazer pra gente um holofote. A vida onde Júpiter estará dentro do seu mapa, ele vai entrar com luz de Leão. Leão vai entrar com a luz assim, piscando, fosforescente. Ele vai expandir os assuntos dessa casa. Então, se você hoje está com o Júpiter Leão e o seu Júpiter vai entrar onde está em Leão no seu mapa, se você tem o mapa natal o Júpiter na casa 4, a sua vida familiar vai ser o grande cenário da sua vida nesse momento. Ele vai convidar a você ressignificar mais, dar mais valor à família, você cuidar mais da sua casa, cuidar do seu aconchego, do seu cantinho, de querer fazer a sua casa de um lugar diferente. Ou você vai olhar para sua casa e falar, quero mudar tudo, quero mudar a decoração, eu quero deixar mais aconchegante. Ou eu não quero mais morar aqui, eu quero ir para um lugar legal, eu quero ir para um sítio, eu quero ir para um mato, eu quero acordar ouvindo passarinhos cantando, eu quero que a minha casa tenha uma cara nova. Isso é muito Júpiter na casa 4. E isso vai se tornar o grande fator da sua vida, é o fator que vai mexer com você nesse período. E isso também entra num legal ponto aqui de Júpiter. Júpiter é o grande benéfico do universo. E nós estamos num período astrológico em que Saturno, que é um tremendo cobrador, que é um tremendo instigador, inquisidor do que nós estamos fazendo com a nossa vida, vai dar um pouco de calma, um pouco de respiro, e o grande benéfico do universo vai estar aí. É o pai bonzinho, é o pai carinhoso, é o pai generoso. Então, vejam no mapa de vocês onde Júpiter está. E puxem a gavetinha de vocês desse setor em que Júpiter está no mapa, porque esse setor no seu mapa vai ser um setor muito favorecido para mudanças, para você revisitar atividades, começar coisas novas, tudo aquilo que você quer expansão. Agora, como nem tudo é coisas lindas e violinos, vamos para os perhaps da vida. Eu vou dar um alerta para vocês. Dia 29 de junho, nós vamos ter o início do Mercúrio retrógrado em Câncer. E o Mercúrio, quando ele está retrógrado, ele impacta diretamente nas relações, na comunicação, na forma de se expressar, na forma de nós falarmos das nossas coisas para as pessoas, de nós até organizarmos os nossos pensamentos. E estando em Câncer, ele vai dar um cunho emocional muito grande para esse período. Isso significa o quê? Que as pessoas vão ficar mais sensíveis, que vão dizer uma coisa pensando em outra, vão acontecer mágoas, ressentimentos, discussões. Então é legal ficar muito alerta ao gerenciamento das suas emoções nesse período. Um período de aproximadamente um mês, então até comecinho de agosto, esse Mercúrio retrógrado vai impactar. Então vai ter que pesar em ovos, Alê? Vai. Vou ter que pegar leve com meu parceiro, escolher as palavras e refletir 1000 vezes antes de dizer alguma coisa, porque a interpretação dele vai ser outra? Sim. Toma cuidado com esse período. E essa movimentação toda, né, essa bagunça toda astrológica aí que está acontecendo no fogo, no ar, nesses últimos meses, vai muito convidar você também a começar tudo do zero. Então, vamos aproveitar esse segundo semestre para aproveitar essa jornada cinematográfica que está na vida de todos nós e darmos aquele empurrão. Lembrando, olhe no mapa Júpiter onde está. Vai ser o grande benéfico, é onde a sua vida vai expandir. E falando de outras coisas, né? O que mais traz, Alê, nesse segundo semestre agora de 2026? Vamos falar dos grandes pilares? Então vamos lá.
Grandes pilares desse semestre, gente. Reinado de Júpiter em Leão, já comentei com vocês, o grande benéfico do universo. Revolução mental de Urano em Gêmeos, continua? Continua. Então vocês vão continuar questionadores, vão continuar bicando com a liderança, com a justiça, com tudo aquilo que rege e comanda a sociedade. O poder oculto e o poder declarado. A discussão vai continuar. Mudanças kármicas nos nodos lunares. Em julho agora, nodo norte entra oficialmente em Capricórnio. Nodo norte fala de tudo aquilo que a gente tem predestinação, desejo, sonho, nossos objetivos de vida. Entra em Aquário. Aquário fala da grande coletividade, fala dos ideais humanitários. Nunca antes vão se falar tanto de todo, de coletivo, do que eu faço que reverbera no outro. Muito favorável para quem trabalha com público, para quem trabalha com psicologia, com quem trabalha com atendimento a pessoas, cuidado pessoal, tudo que você faz projetado para os outros. Vai estar muito profundo a mudança que vai provocar nesse semestre. Então, gente, aproveitem. Se você tem uma atividade voltada ao público, se você é comerciante, se você fala com grande mídia, aproveite para revisitar a forma que você interage com o seu público. Fique atento às demandas deles. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas. Tente ver qual é o público e a forma que ele gosta de interagir com você. Porque há possibilidades de você revisitar negócio, comunicação, marketing, comércio, interação, e você dar uma cara nova para o seu negócio, uma cara nova para a forma de você vender seus produtos e serviços, e você explorar de repente públicos que consomem e se relacionam com a sua marca e você nem imaginava, porque tinha uma persona padrão com quem vocês estavam conversando e dialogando com a sua marca. Pensa nisso com carinho. Outra coisa importante também agora no mês de julho é que com essa virada kármica do nó do norte mudando de eixo, o sul também muda. E eu deixei aqui anotado para vocês essa posição. Com a mudança do nó do norte para aquário, o nó do sul, que fala da alma, do que você traz de outras vidas, da bagagem emocional e de vidas anteriores e aprendizados, vai estar apontado para o leão que está com Júpiter na sua casa na sala de visita. Então, o que isso significa? Por um lado, o coletivo vai nos chamar a ser fraternos, tecnológico, a estar atento à necessidade do outro. Só que o nó do sul lá em Leão vai falar para vocês o seguinte: lembra de você um pouquinho? Cuida de você um pouquinho. Dá um pouco mais de carinho para você. Faz sentido, não é? Olha um pouquinho para você. Você está botando essa roupa porque você gosta de vestir essa roupa ou porque você está intencionalmente querendo agradar alguém que não você? O que você faz no seu dia a dia é algo que eleva a sua alma? Qual é o percentual disso que você dedica para você? E qual o percentual disso que você dedica para os outros? Vai dar um pouquinho para vocês também, um pouquinho de egoísmo até. Contraditório, mas é assim a dinâmica do nó do norte e nó do sul. Balança, equilíbrio de opostos, administrar esses opostos. Com toda essa mudança, a gente fala da liderança, a gente olha o todo, a gente olha para o próximo, a gente olha para as nossas relações sociais. Mas vai ficar um pedacinho dentro de vocês dizendo assim: e eu? E eu nessa história toda? E o que eu ganho? Como eu fico? Como eu me sinto? Isso me agrada? Quanto do que eu estou fazendo, seja para trabalho, estudo, relações pessoais, quanto disso está sendo para me
fazer feliz, seja qual for teu conceito de felicidade, quanto isso está me agradando, quanto isso me projeta, quanto isso trabalha o meu brilho pessoal, quanto isso é para mim. E tudo isso, com esse choque de titãs, a gente tem essa conversa interna e vai ficar um pedacinho de vocês assim, quietinho, incomodando vocês, vai ficar uma centelha dentro de vocês ali, ó, cutucando vocês e estimulando que vocês lembrem-se de vocês. É o que a gente sempre diz na espiritualidade, gente. Camisa tem que primeiro você vestir. Você tem que vestir a sua camisa. A máscara de ar vai cair em você primeiro. Depois você coloca no outro. Então, para a gente ter um nó do norte no mapa astrológico, apontando para Aquário e você servindo e espalhando seu glamour para a humanidade, antes de mais nada, seu nó do sul em Leão tem que estar apaziguado com você. Então, esse trânsito no mês de julho vai ser um mês que vocês vão dizer assim, para eu poder estar aqui espalhando alegria pelo mundo, primeiro eu tenho que estar bem comigo. A Alessandra só pôde estar aqui no Instagram hoje, às 6 da tarde, compartilhando um tiquinho do que ela estuda com vocês, porque eu tive que deixar minha vida hoje toda em ordem para isso. Então, é você dar aquilo que você pode, é dar aquilo que você tem. Nem mais e nem menos. E falando de nem mais e nem menos, é claro que não só de reflexões vive um homem. E nós entramos aqui falando um pouquinho do mês de agosto. E mês de agosto nós teremos 2 eclipses. Um total em Leão no dia 12 de agosto e teremos outro parcial em Peixes, um lunar em Peixes no dia 27 de agosto. Se eu dissesse para vocês qual o mês desse semestre mais complicado, em que vocês têm que redobrar a segurança de vocês, emocional, material, evitar grandes festas, evitar mudanças significativas, assinaturas de contrato, mudança de casa, conflitos, brigas, tiroteio, confusão, agosto. Não é à toa que brincam que agosto é o mês do cachorro louco, mas esse ano o cachorro louco vai vir com toda a artilharia pesada. Se julho foi tenso por causa dessa reviravolta, de ressignificação do eu como um todo, agosto, eu digo para vocês que depois de fevereiro, que teve o grande encontro de titãs, vai ser o período assim que vai ser o período mais dramático desse ano. Porque agosto vai convidar você, eu, todos nós aqui a lidarmos com os fatores surpresas, com mudanças de rota e a análise de como que a gente vai lidar com os próximos anos. Esse eclipse, ele em agosto, que vai acontecer em Leão, vai ser como se fosse um blackout cósmico. No Leão, que é o signo do Sol. Esse eclipse, ele tem o potencial da gente de trazer muitos acontecimentos, coisas que a vida está trazendo para nós como se fosse uma predestinação. Olhe com carinho onde está Leão no seu mapa. Porque o convite nesse setor astrológico, onde Leão estiver, ele vai falar para você assumir seu protagonismo, deixar para trás toda a dependência, toda a necessidade de validação, toda a dependência afetiva, profissional, relacional, saúde. Ele vai pedir para você deixar para trás todas essas questões. É para você queimar, liquidar as situações. Quer fazer um trabalho de banimento? Agosto. Quer fazer algo que quite as suas dívidas kármicas? Agosto. Agosto é esse convite. E esse convite é para você arrancar a sua antiga pele e deixar queimá-la e começar uma nova. Então vai ser um período que vai... Lembra do egoísmo, do e eu no meio dessa história toda, da troca de pele, de tudo que vocês foram maturando, revisitando e dizendo para si mesmos que a hora é agora no primeiro semestre? A ruptura é agosto.
Tome muito cuidado com relacionamentos que estão em fase delicada, seja de trabalho ou vida pessoal, porque a probabilidade de rompimentos no mês de agosto vai ser muito grande. Apertem os cintos. No final do mês, as emoções vão estar muito ao flor da pele, porque tendo eclipse lunar em peixes, assim, a gente vai ter conclusões emocionais muito profundas. As ilusões caem por terra. Não falamos aqui da ruptura, não falamos aqui do recomeço. Então, adeus ilusão. É um período muito bom para começar terapias. Então, psicólogos de plantão, terapeutas, psiquiatras, tudo que trabalha com a alma humana vai estar muito favorecido em agosto. Porque é esse time que vai conseguir ajudar a todo mundo a ultrapassar esse período com respiro emocional para conseguir encarar as adversidades. É o time que trabalha no backstage para nos ajudar a aguentar tudo isso. Então, quem busca terapia ou busca trabalhar com isso ou trabalha com isso em prol de alguém, aproveita. Lembra que a gente falou de comércio e relações humanas, de ouvir o seu público há uns segundinhos atrás? Então, agosto vai ser muito favorecido para essa área, profissionais dessa área, terapeutas, cartomantes, todo mundo que trabalha aqui no lance esotérico também, mãos à obra, porque agosto a gente vai trabalhar muito para ajudar essa galera a ficar em pé, tomar boas decisões, ter bons direcionamentos, trabalhar o discernimento desse pessoal, trabalhar muito com orientação e aconselhamento, a gente vai trabalhar muito. E falando de setembro, setembro já vai ser um mês que depois dessa bagunça astrológica toda que aconteceu, de ruptura, de reflexão, de eu com o cosmo comigo, e de para onde eu vou depois que Saturno chegou e me deu um basta na coisa toda, setembro é um convite para pé no chão. Setembro é o ajuste de contas. Então, depois desse turbilhão emocional todo, de todo esse pisar de ovos e desses rompimentos todos, o que a gente faz? É a hora de, agora que eu sei o que eu quero, para onde eu quero, com quem eu quero, vamos traçar metas estratégicas. E como que nós vamos traçar essas metas estratégicas? Marte, em quadratura com Saturno, no dia 1º de setembro, começa com um freio de mão cósmico clássico. Então, tudo que está atrasado, resolva. Mês de setembro vai ser um mês muito legal para quem trabalha com cobrança, dívidas, banco, financiamentos, pendências de aluguel, pendências de condomínio. Toda essa questão de ordem de vida prática que vocês tiverem com pendências para resolver, mês de setembro vai ser um mês muito bom para isso. Você já fez aquele suporte emocional lá atrás, você já fez aquela análise, já viu o que tinha que fazer na vida de vocês. Então, o convite agora é no mês de setembro, a gente está aí fazer uma revisão de tudo isso na nossa vida. Então, o que a gente recomenda para vocês? Acordos e negociações. Quiron, que é o planetinha lá da dor emocional e da ferida emocional, vai estar em Áries no dia 17 de setembro. Feridas ligadas à nossa individualidade, coragem, autoafirmação vão ser instigadas. Olhe onde Quiron está no seu mapa e onde está no seu mapa Áries. Ali você vai ter que ter um começo e um recomeço redobrado. É o setor da vida que eu recomendo que vocês olhem com carinho e revisitem. A hora de recomeçar é agora. Beleza, agora nós vamos para outubro. Outubro de 2026 fala de intensidade e segredos revelados. Vamos botar um pouco de pimentinha aí? Vamos falar um pouquinho de outubro. O que acontece no mês de outubro, minha gente? Nós teremos mais uma temporada de Mercúrio retrógrado. Mercúrio, aquele barraqueiro, encrenqueiro, briguento que estava lá atrás, mandando a gente pisar em ovos, ele volta agora em Escorpião, no dia 24/10 a dia 13
do 11. E o que isso significa? Signo de Escorpião é conhecido no mapa como se fosse um inferno astrológico, as profundezas. Mas quem está lidando bem com as profundezas vai tirar de letra. Agora, quem está com conflitos em relacionamento com o seu inconsciente, com o seu íntimo, prepare-se para ter conversas desconfortáveis. Depois de agosto, o mês mais perigoso para rompimento de relacionamento, términos, brigas, é o mês de outubro. O mês de outubro vai estar muito favorável, dependendo do ponto de vista, para conversas difíceis, para discussões de relações, DRs intensas, aquele assunto doloroso que você estava lá segurando e você não conversava com o seu par. Agosto teve o rompimento, agora outubro é o acerto de contas. Se você guarda algum segredo, seja seu ou de outros, zona de perigo. Outubro pode ser que você conte esse segredo para alguém. Toma cuidado. Toma cuidado. Tudo aquilo que é velado vai estar com potencial de vir à tona. E isso significa o quê, minha gente? Não necessariamente da vida de vocês ou da vida de quem você guarda segredos, mas muitos locais, muitos estabelecimentos, empresas, seja onde for, há segredos internos guardados pelas pessoas que fazem parte daquela egrégora ou daquele conjunto ali que está trabalhando. Então, coisas vão ser reveladas, más intenções, se tem dinheiro escondido vai ser descoberto, se há intrigas, se há trabalhos sendo feitos. Vai ser um mês que você vai descobrir, você vai cavalcar esse inconsciente. Vai vir à tona. Então, se você tem algo que não está funcionando bem, que não está no conforme, documentação, alguma coisa que é de sua responsabilidade, procure nos meses de agosto e setembro deixar tudo em ordem, porque até aquilo que não tem nenhum dolo e nenhum perigo, pode ser que no mês de outubro venha a ser tratado como algo irregular e você pague um preço por isso. Acontece? Acontece, então cuidado, redobrado. E novembro de 2026, gente, ano acabando. Novembro de 2026, o céu começa a melhorar, a gente começa a ter um céu um pouco mais sem nuvens, a gente começa a ganhar uma clareza mental e a gente começa também a olhar para o horizonte. Novembro de 2026, depois desta tormenta toda, ele vai começar a nos dar um respiro e uma clareza de médio a longo alcance. Mercúrio fica direto até 13/11, então a nossa comunicação vai começar a destravar, as pessoas vão começar a se comunicar com um pouco mais de clareza, né? A gente teve o oculto descoberto lá no mês de outubro, então a comunicação vai ser mais fluida, as negociações vão ganhar mais contornos, você vai conseguir partir para a resolução de problemas. Veja onde o seu Mercúrio vai estar em novembro. Provavelmente vai ser o setor do mapa onde, se você tinha alguma tensão, você vai conseguir negociar e melhorar aí com acordos e negociações aí no período de novembro. A gente também vai estar se preparando para a entrada em Sagitário. E a entrada em Sagitário, graças a Deus, é um período leve, é um período mais descontraído, é um período onde a gente ganha alegria, espírito de aventura, e o Sol vai estar entrando no signo trazendo um sopro de esperança. É como se a vida da gente desse um refresh nesse período. Então vocês vão ter um desejo em novembro, fechando a temporada deste ano, de querer expandir conhecimento, de viajar, buscar novas filosofias de vida. A gente teve eclipses aí e retrogradações anteriores aí que esculhambaram muito com o nosso sistema de crenças e vocês provavelmente vão querer buscar conhecimento novo. Fica de olho nisso. E nós fechamos o ano de 2026 com um freio cósmico e uma visão de futuro. Então, assim, os planetas pesados, mundanos
e de direção, eles vão consolidar tudo isso que nós aprendemos ao longo do ano com muito tiro, porrada e bomba nesse período de dezembro. Saturno e Netuno continuam em Áries, vão trazer para a gente visão de futuro em Sagitário, eles vão trazer muita projeção com o Sol em Sagitário. O Júpiter, que vai entrar em retrogradação em Leão, vai dar uma desacelerada, vai pedir para você internalizar e vai pedir para você olhar para dentro de si. Então, consolidando tudo isso que a gente está falando aqui, mensagem de 2026, segundo semestre. Gente, olhem onde vai estar o Urano no mapa de vocês. É setor que vai ter muita discussão, muito pensamento novo, muita vontade de rompimento, de mudanças bruscas. Olhem onde vai estar o Júpiter dentro do mapa de vocês. Júpiter é onde vai ser expansão, é onde o setor astrológico de vocês vai ter holofote. Então aproveite para desenrolar todos os assuntos que vão estar nesta casa. Muita recomendação que olhe com carinho isso. Onde estará Saturno no mapa de vocês? Planejamento, freio de mão puxado, austeridade, olhar clínico, revisite as estruturas, questione, jogue uma clareza nesse assunto. Porque aqui, 2026 não vai tolerar inércia. Esse é o recado astrológico mais forte que eu posso passar para vocês hoje em termos de 2026. Esse segundo semestre não tolera inércia, mas pune a arrogância. O brilho de leão que a gente comentou lá atrás, de você perguntar sobre você, de olhar para você mesmo, não é para você se vangloriar ou dar uma returbinada na autoestima. É a consciência do próprio valor. E eu, consciente do meu próprio valor, eu saber o que eu posso dar para o outro. Lembre que a gente vai estar com a mente de Urano em Gêmeos. Então, ele vai pedir para que a gente inove, melhore, se autoaperfeiçoe. E Saturno convida a gente para construir algo que dure. Então, seja qual for a mudança que você tiver, seja qual o recomeço que você decidir fazer na sua vida, seja qual for o rumo, lembre-se, segundo semestre de 2026 é um convite à mudança e a como você quer, nesses contornos, desenhar a vida que você deseja para os próximos 10 anos. E com esse recado, eu me despeço de vocês, que vocês tenham um segundo semestre fantástico, brilhante, que tudo que vocês anseiam no fundo do coração de vocês se realize, que vocês consigam manifestar na força do mago tudo aquilo que vocês desejam para o futuro de vocês. Que meu Ori abençoe o Ori de vocês. Tenham um excelente segundo semestre. Deixa nos comentários qual o setor astrológico que vocês sentem que mais está pegando nesse período e vamos conversar. Um beijo grande. Essa é a primeira de muitas lives e eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Um abraço grande e até lá!